Olá, é uma grande honra termos aqui o Dr. Rômulo Porto, ele que é fonoaudiólogo, é pai atípico e autista nível 1 de suporte, e hoje ele vai trazer para nós estratégias práticas do dia a dia que você pode estar aí ajudando o seu filho. Dr. Rômulo, bom dia, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Júlia. A oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Ano passado foi o início, né? A gente viu Sim. nascer o Integrateia Verdade. e hoje, segunda edição, casa muito cheia, uma surpresa muito legal de estar acontecendo. Então é uma honra estar aqui em Imperatriz mais uma vez. A honra é nossa em recebê-lo. Doutor Rômulo, qual é a maior dúvida que os pais, ao chegar na tua clínica, consultar com o doutor Rômulo, qual a maior dúvida que esses pais têm em relação às suas crianças com autismo? Assim, eu acho que quando essa mãe chega pra gente, aí independente da idade, vamos falar dessas criancinhas bem novinhas, né? Chega ali 1 ano, 2 meses, 6, ainda não fala. Tem algumas palavrinhas soltas, mas ainda não fala. E aí, quando essas mães trazem essas dores, a gente começa a entender que não é só a comunicação, não é só a fala em si. É uma criança que ainda não tem comportamentos, que ainda não tem habilidades que antecedem a fala. E aí você precisa construir com essa mãe uma relação de entendimento do que é a fala e o que é a comunicação. Eu prefiro 1000 vezes que o meu paciente se comunique bem do que ele falar, por exemplo. A fala ela é consequência de uma série de coisas. Se comunicar é mais importante. Então, quando a mãe começa a virar essa chave e entender sobre a importância da comunicação e não somente da fala, a gente consegue fazer um trabalho bacana. Porque a fala traz ela até o consultório e ela entende que não é só a fala. Antes da criança se comunicar através da fala, há vários pré-requisitos para Isso. que isso aconteça. Existem várias habilidades antes da fala. A gente fala que a fala em si, é a cerejinha do bolo. Eu preciso que uma criança sente, entenda o contexto social, preste atenção, olhe para você. O olhar é muito importante, porque como que ela vai entender que a articulação daquele jeito conclui em algo, em algum som? Então, se ele olhar para você e não entender que a articulação ele vai trazer esse fonema, esse sonzinho, ele não vai aprender. Então, se eu tenho uma criança que não para, não presta atenção, não compartilha dessa atenção, não olha, não faz o contato visual, não olha para sua boca, não sabe que a articulação resulta num som. E aí a gente tem uma criança com várias habilidades para ser trabalhadas antes. E aí é engraçado assim, as mães chegam, a criança crua, não consegue parar. Você olha para ele, ele tá tremendo assim, ó, querendo correr. Destrói seu consultório rápido, joga tudo no chão e ela pergunta: "Rômulo, quando ele vai falar?" E aí a gente tem que responder: "Desse jeito, nem tão cedo." Então, antes da gente trabalhar a fala em si, a gente trabalha todas essas habilidades que antecedem para que, ao futuro, no resultado do ganho dessas habilidades, a fala venha como resultado. Então, quando a mãe chega, a criança com 3 anos de idade, que ainda não pronuncia nenhuma palavra com intenção comunicativa, tudo que esses pais têm é a preocupação e o desejo de ouvir a fala dessa criança, enquanto que essa criança ainda não tendo contato visual, ainda não tendo a atenção compartilhada, e não tendo todas essas outras habilidades que você citou, não é possível desenvolver essa comunicação pela fala. Porque a comunicação ainda é o que os pais mais sonham que a É, criança autista verdade. tenha. Porque a comunicação, a fala, no sentido de falar as palavras, ela traz um peso social muito grande. Porque se a criança ela tem outros comportamentos, a mãe ainda consegue camuflar, consegue esconder, consegue disfarçar. Mas o atraso de fala, Não dá. não dá. Como que uma amiga dela vai chegar para conversar com a criança e ele não fala? Ele foge, É. ele não tem olhar. Então a fala é muito social. E aí, quando chega lá e entende isso, a gente ganha pela explicação, pela ciência, né? Porque quanto mais essa mãe entende sobre comunicação e fala, mais ela ajuda a gente dentro de casa, dentro das terapias mesmo. Doutor Romulo, e quando a criança, por exemplo, chega a 6, 7, 8 anos, e essa criança, quando a gente fala, ela é não verbal, mas existem meios de fazer essa criança, de ensinar essa criança a se comunicar, mesmo não Claro, sendo não verbal. claro. Quais são os meios, você que é especialista nisso, como vai ser essa comunicação não verbal?
Juraci, quando chega aos 6, 7 anos, já é uma pessoa que está entrando ali no primeiro aninho, ele precisa urgentemente de alguém ali. Eu ouço muito assim, as mães falando, né? Ah, Romulo, mas eu entendo tudo que ele fala. Ah, Você entende. Quem dera se ele tivesse mãe para sempre. E em mas todos os as outras lugares. pessoas não As outras compreendem. pessoas não entendem. Numa sala de aula, Juraci, o maior prejuízo e o que mais causa crise de desregulação é a falta de comunicação. Às vezes ele só quer ir ao banheiro e a professora não entendeu, acha que é sede, que é fome, e fica uma barreira de comunicação tão grande que esse menino se frustra, não consegue entender o que está acontecendo, e aí vem a crise comportamental, a explosão. Então, quando a gente tem essa idade, 6, 7 anos, precisa criar estratégias para esse menino, pelo menos o básico. E aí vem a comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela não precisa de habilidades que antecedem ali. Ela consegue ser de uma forma fluida. E aí você consegue ensinar o básico para a criança. Pedir, falar que É. não está bem, se está sentindo alguma dor, se ele quer água ou se ele está querendo comer, se ele Você quer ir ao quer o banheiro, banheiro, né? o É muito básico. importante. Então, independente se essa criança é verbal ou não verbal, é importante dar esse recurso, a CA, a comunicação alternativa, ela amplifica e ela também substitui. Então você consegue amplificar, ela é aumentativa, ela aumenta suas habilidades. Então mesmo uma criança que fala, mas não sabe se expressar, Porque o ela comportamento consegue. dela muitas vezes vai ser visto como agressiva, como irritada, e muitas vezes é porque ela quer se comunicar, não sabe se expressar, e aí vai ser Exatamente. visto apenas o comportamento. Exatamente. Aí, muitas vezes, quando a gente vê só o comportamento, aí quer resolver, em muitos casos, muitos profissionais como a risperidona Sim. ou com a ritalina, né, com a fluoxetina, e essa criança quer apenas se comunicar e não sabe como. As mães elas precisam resolver isso rápido. E uma das formas de resolver rápido é tirando a crise e não o que antecede ela. Porque se esse menino tem ferramenta de se comunicar, dificilmente ele vai ter uma crise de desregulação por causa dessa frustração. Vai ter por outros motivos. Pelo tempo, Entendi. pelo excesso de estímulo, pela quantidade de pessoas, pela falta de previsibilidade, mas não pela comunicação. Porque se ele tem a comunicação, não precisa de um comunicador de você. Se na mesa da professora tem uma caixinha com possibilidades de conversa, com imagens de sim, não, posso, não posso, já facilita muito. Porque quando ele quiser buscar algo para falar, uma estruturação de uma frase, uma resposta, ele tem acesso. E o acesso é o que faz a diferença na comunicação alternativa. Muito bem. E para finalizar, doutor Rômulo, eu gostaria de saber se existe alguma estratégia prática para essa mãe estar utilizando em casa para estimular essa comunicação, mesmo a não verbal, com essa sua criança. Quando a gente trabalha com crianças autistas, eu falo isso muito, né, que o maior produto que a gente vende em consultório é a esperança. Se você tirar a esperança dessa mãe de que o filho vai falar, o que a gente não pode é prever quando vai falar, mas que ele vai falar. E quando a gente fala isso para uma mãe, eu falei, olha, vamos dar ferramentas suficientes para ele ter condições de falar. E a gente vai vendo aos poucos como que vai saindo. Como que eu oriento? Em casa, antecede tudo através da comunicação. Vai dar banho? Vai falando partes do corpo, vai narrando situações, trabalha com ele o contato visual, então fala diretamente para que ele entenda que a articulação gera um som e esse som tem um significado. Então trabalhe tudo isso, faça com que ele sinta graça, porque um dos prejuízos do autismo é não ver graça em se comunicar. Porque mesmo que ele queira falar, existem tantos outros estímulos que ele fique mais, a comunicação fique mais em segundo plano. Então a gente precisa lidar com tantos estímulos e ainda assim elaborar uma resposta. E aí vem controle respiratório, controle de músculo, língua, fono, articulação, fonema. É difícil falar, não é simples. Aí a mãe e o pai, eles têm sempre aquele anseio de ouvir o filho falar, de ouvir É o o filho sonho. pedir, é É o o sonho sonho de dos todo aluno. pais. Mas hoje aprendemos aqui que a fala, a comunicação verbal, ela tem pré-requisitos, de habilidades para depois o desenvolvimento da linguagem, que mesmo essa criança não verbal precisa criar estratégias para ela se comunicar, porque muitas vezes esse comportamento considerado uma agressividade ou um comportamento inadequado é só essa criança tentando se comunicar. E sempre usar, né, doutor Romulo, o dia a dia para estar estimulando essa criança, ensinando partes do corpo, estimulando Exatamente. essa criança a desenvolver a sua comunicação. Muito obrigada, doutor Juraci, Rômulo.
Eu que agradeço. Agradeço Mais também. uma oportunidade da gente estar junto. Obrigado.